Olá, vamos falar um pouquinho ainda, repercutir um pouquinho 2019 e bora começar esse vídeo. Esse início de ano eu vou repercutir um pouquinho o que foi 2019 aí. Eu vou falar basicamente dos campeões do ano passado nesse vídeo de hoje, dar esse panorama geral de como foi o ano passado no automobilismo, passando por cima de várias categorias. Algumas eu já falei, então não vou me focar muito. Só lembrando, antes de começar a falar do assunto mesmo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Curte o vídeo, isso ajuda bastante a gente. Finalmente chegamos aos 100 inscritos e temos o nosso endereço personalizado. Aqui no YouTube você acha como youtube.com/liguem seus motores, no Instagram e no Facebook como @liguem seus motores. Essas são as nossas contas aí, você vai nos achando dessa forma pela internet. No momento que eu tô gravando o vídeo, o Dakar começou essa semana e tal, provavelmente esse vídeo vai ao ar na reta final já do Dakar, se ele já não terminou. Eu vou falar rapidinho só dos campeões do ano passado, que foi a última vez que o Dakar passou pela América do Sul. O Dakar já está rolando na Arábia Saudita. Nos UTVs, o SSV, o Side by Side, a vitória ficou com o chileno Francisco Lopes e Álvaro León de navegador. Eles correram com o UTV da Canen. Nicolas Cavigliasso levou o Dakar nos quadriciclos, um quadriciclo da Yamaha. Nos caminhões e nas motos tem um domínio já bem antigo, a Kamaz ganhou nos caminhões com o trio Eduard Nikolaev, Eugene Yakovlev e o Vladimir Rybakov. Os três, esse foi o trio vencedor nos caminhões no ano passado, em 2019, no Dakar. Nas motos, Toby Price venceu, estendendo o domínio da KTM, já são 18 anos de domínio da KTM. Nos carros, Nasser Al-Attiyah e o Mathieu Baumel, o navegador dele, venceram de forma meio incontestável, se eu não estou enganado. Eles dominaram principalmente a reta final do Rally. Falando das categorias que terminaram no meio do ano, a Fórmula E teve o bicampeonato do Jean-Eric Vergne, um bicampeonato que eu falei bastante no canal, então tem o card aqui em cima, dá uma conferida lá. A Destec Tita finalmente conseguiu um título de equipes, né? Tanto a Destec Tita e Jean-Eric Vergne fizeram a dobradinha no campeonato da Fórmula E. No Mundial de Endurance, a Toyota mais uma vez conseguiu o título de montadoras e conseguiu fazer um trio de pilotos campeões. Dessa vez o destaque fica para Fernando Alonso, Sebastian Buemi e o Kazuki Nakajima, que foram os que levantaram o caneco. O meu destaque especial nessa temporada de 2019 fica para o Sebastian Buemi, que ele foi muito bem nas duas categorias que ele correu. Ele foi vice-campeão na Fórmula E, campeão no Mundial de Endurance. Aí você vai falar, pô, mas ele ficou apagado na Fórmula E. Ficou, de fato, a Nissan não foi tão bem quanto se esperava na Fórmula E. O Sebastian Buemi teve um grande ano, esse ano de 2018 e 2019 foi um baita ano para ele. Afinal de contas, foi a primeira temporada em 2 anos, a super temporada do Mundial de Endurance. O Buemi tinha como conciliar ali Fórmula E e Mundial de Endurance, os dois seguindo mais ou menos o mesmo compasso ali, começando no meio do ano anterior, terminando no ano passado, em 2019. Nos GTs, Michael Christensen e Kevin Estre, os dois correndo pela Porsche, foram campeões entre os pilotos e a Porsche levou o campeonato de montadoras nos GTs. Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet e André Negrão foram os campeões de pilotos da LMP2. Seguindo até que a Alpine foi a campeã entre as equipes. Na GTE AM, Jörg Bergmeister, Patrick Lindsay e Egidio Perfetti foram os campeões da GTE AM, GTE amadora do Mundial de Endurance. A equipe deles também foi campeã de equipes da GTE AM, correndo de Porsche também. O domínio da Porsche nos GTs foi absoluto. Voltando um pouquinho no calendário, no início do ano, na Toyota Racing Series, é uma categoria de base muito forte que acontece na Nova Zelândia e é bancada pela Toyota. Ela teve o Liam Lawson como campeão da temporada dela do ano passado. Ele é um neozelandês, é bom ficar de olho. Ainda falando das categorias de base, na USF 2000, que é caminho para a Fórmula Indy, teve um americano levando o campeonato, foi o Braden Eves. Na Indy Pro 2000, que é o passo seguinte, o campeão foi Kyle Kirkwood. E na Indy Lights, o degrau imediatamente antes da Fórmula Indy, foi um tal de Oliver Askew. Se você tá meio antenado nas notícias da Fórmula Indy, você já ouviu falar o nome dele recentemente. Ele é um dos pilotos que foi confirmado pela McLaren para a próxima temporada, para a temporada de 2020, no lugar de James Hinchcliffe. Então ele é campeão da Indy Lights e já tem vaga garantida
na Fórmula Indy no ano que vem. A questão é que a ideia era que o time tivesse um piloto novato e um experiente, e vai com 2 novatos com pouca experiência para o campeonato da Fórmula Indy. Seria interessante ter segurado o James Hinchcliffe, na minha opinião. A McLaren deveria ter segurado o canadense, já que fez ainda ele quebrar o contrato com a Honda e assinar lá com uma equipe que saiu da Honda e foi para a Chevrolet. Isso tudo por causa daquele rolo todo de McLaren com Honda, envolvendo Alonso, aquela história que tá todo mundo careca de saber. Eu já falei no vídeo da MotoGP, também tá aí o card. O Lorenzo Dalla Porta foi o campeão da Moto3, a categoria mais baixa de acesso à MotoGP, fez um belo campeonato, se aproveitou principalmente dos erros dos adversários, mandou bem o italiano. A Leopard Racing, que é a equipe dele, também foi campeã de equipes. Na Moto3, a campeã de montadoras foi a Honda. Um dos vários títulos que a Honda levou ao longo do ano, né? O Alex Marques, irmão do Marc Marques, foi campeão da Moto2, também já falei no vídeo da MotoGP. Ele correu pela marca VDS, a equipe dele não foi campeã de equipes. A Flexbox HP40, que foi a campeã de equipes, e a Kalex foi a campeã entre as montadoras na Moto2. A minha pesquisa acabou não se aprofundando muito nas categorias de Fórmula 3, eu fiquei só com a Fórmula 3 internacional, que se fundiu, era a Fórmula 3 europeia, se fundiu com a GP3 e fez a Fórmula 3, que é a categoria que acompanha a Fórmula 1 ao longo do calendário. Nela, o campeão foi o Robert Schwartzman. Na Fórmula 2, Nick De Vries chamou muita atenção, foi campeão com muita propriedade, não tem muito o que discutir. Ele, inclusive, tomou um caminho muito interessante, que ele abriu mão de uma tentativa de vaga na Fórmula 1, que seria meio improvável para ele, decidiu focar a carreira dele na Fórmula E, e já está, inclusive, correndo pela Mercedes na Fórmula E e não fez feio. Saindo um pouco das categorias de base, agora a gente vai parar um pouquinho com as categorias de base e vamos falar de umas categorias que já são, digamos, quase o topo de suas áreas do automobilismo, né? Vamos começar pelo Rallycross, o Mundial de Rallycross, o campeonato da FIA. Ele foi vencido pelo sueco Tim Hansen, correndo pela Peugeot. Esse foi o primeiro ano que a Peugeot não tem uma equipe, ela abandonou o campeonato do Rallycross e não tinha mais uma equipe de fábrica no campeonato. O Hansen correu com uma equipe praticamente própria. Tem o apoio da Peugeot, mas é praticamente própria. Inclusive, o Tim Hansen foi o campeão entre as equipes. Esse campeonato aí teve uma definição aos 45 do segundo tempo, ele bateu na última bateria da última etapa do ano. Foi um campeonato cheio de reviravoltas na decisão, foi interessante ver o desenrolar. A decisão foi interessante. Para quem não sabe o que é o Rallycross, são basicamente carros de rally, eles correm em um circuito e aí tem um número X de voltas, geralmente baterias de 6 voltas com 6 carros correndo juntos, 6 carros de rally. Costuma dar muito acidente doido. É um prato recheado para quem quer ver bagunça, batida, isso aí. E geralmente, como a velocidade não é muito grande, os pilotos costumam sair bem. Na Super Fórmula, a categoria de Fórmula do Japão, o neozelandês Nick Cassidy foi campeão da categoria neste ano. Ele correu com o carro da Toyota, pela equipe Valentin Team. A Docomo Team foi a campeã, ela corre com motores Honda. Foi a equipe campeã no campeonato de equipes. Para quem também não acompanha, não está muito por dentro da Super Fórmula, a Toyota e a Honda fornecem motores, é uma categoria de Fórmula bem interessante, é uma alternativa para quem não consegue espaço na Europa, nos Estados Unidos, e ainda assim tem pilotos de altíssimo nível correndo na Super Fórmula. As narrações no YouTube são sensacionais, você se mata de rir com a versão em japonês, né? Em inglês é mais séria. A Super GT tem duas categorias, a GT 500, que são os carros que estão agora com regulamento equiparado ao DTM, a GT 300, que são os carros mais próximos dos GTs de rua, assim, mas são mexidos, lógico. Eu vou colar porque os nomes em japonês eu não estou habituado, então prepara aí. Os campeões na GT 500 é o Kazuya Oshima e o Kenta Yamashita. Eu estava ouvindo uma entrevista do João Paulo de Oliveira essa semana ainda pro motorsport.com e ele elogiou demais o Kenta Yamashita. De fato, ele não fez feio. Eu estava olhando o resultado dele no Super Fórmula também, ele também não fez feio. Então o campeão do Super GT corre tanto na Super Fórmula quanto na Super GT. Isso é bem comum lá no Japão, a galera que corre de Super Fórmula correr no Super GT também. E a dupla do Kazuya Oshima e do Kenta Yamashita correu de Lexus. Na GT 300, os campeões foram Shinichi Takagi e Nirei Fukuzumi. O Nirei Fukuzumi que estava correndo na Fórmula 2 até o ano passado, retrasado, por isso que o nome dele não é tão estranho pra gente. Eles correram de Honda. Como eu estava falando, o GT 500 é com o regulamento equiparado da DTM,
Vamos falar já do DTM, que teve como campeão o René Rast. O DTM é o lugar do cara, do René Rast. Em 2017 ele estreou, em 2019 ele repetiu de volta um belo desempenho, foi campeão com relativa folga, assim, foi muito bem. Foi o principal nome da Audi no ano. O Team Rosberg foi o campeão de equipes, ele é um time da Audi, e a Audi foi campeã de montadores. Então foi a varrida da Audi no DTM. Lembrando que o DTM esse ano teve a Audi, a BMW e a Aston Martin como montadora que entrou no campeonato. A Mercedes, que para quem não sabe, tirou o projeto do DTM, botou na Fórmula E. A expectativa é que agora em 2020, Nissan, Lexus e Honda entrem no campeonato do DTM, assim como a Audi, a BMW e a Aston Martin corram lá na Super GT 500 no Super GT. Vamos aqui falar um pouquinho do Brasil. O Eric Granado foi o campeão da Superbike no meio de algumas polêmicas com o André Barros. O brasileiro que mandou muito bem na Moto E, correu muito bem na Superbike, ele tem dominado nos últimos anos, levou mais o campeonato do ano passado. Na Copa Truck, o Beto Monteiro foi o campeão. Eu sou bem sincero que eu me perdi um pouco nessa mudança aí de Fórmula Truck para Copa Truck. Tá certo que a Fórmula Truck fechou e a Copa Truck entrou como uma categoria nova. Essa migração de equipes e pilotos da Fórmula Truck para a Copa Truck, eu acabei me perdendo um pouco, meio que involuntariamente. Mas esse ano o Beto Monteiro foi campeão e a Volkswagen MAN foi a campeã entre as montadoras. Algo que já vinha acontecendo no final da Fórmula Truck. Claro que o equilíbrio agora no início da Copa Truck, pelo que eu acompanhei bem por cima nos últimos anos, foi um pouquinho maior do que estava acontecendo na época de Fórmula Truck. Na Stock Car, foi com alguma emoção na reta final do campeonato. No meio do campeonato ele chegou a perder a liderança, mas o Daniel Serra conseguiu se recuperar, é tricampeão, e da mesma forma que o pai dele, tricampeão em 3 anos consecutivos, e tricampeão pela Eurofarm. O brasileiro evoluiu demais aí, já foi confirmado como piloto oficial da Ferrari nas categorias de GT. Tem feito muito bonito e ajudou demais a Eurofarm também a levar o título de campeã de equipes, mais um título para a equipe do Meinha. Saindo daqui do Brasil, voltando lá para os Estados Unidos, vamos falar do campeonato de Endurance de lá, né? O INSA. O americano Danny Cameron e Juan Pablo Montoya, o colombiano, o El Gorducho, El Gordito, foi o campeão da classe DPI entre os pilotos. A Penske também, com a Acura, foram campeões de equipes. Lembrando que o projeto da Acura, para quem não faz a ligação, Honda e Acura são a mesma empresa, só muda o nome lá nos Estados Unidos. Uma é subsidiária da outra, a Acura é subsidiária da Honda. Na LMP2, Matt McMurray foi campeão sozinho, isso é bem comum, mas a categoria da LMP2 ficou bem esvaziada depois dessas mudanças de regulamento que eu já citei também num outro vídeo. Você vê o card ou na descrição também. Falei sobre regulamentos dos hipercarros e essa confusão toda que deu entre INSA e o Campeonato Mundial de Endurance, e ainda estão tentando se acertar, chegar num denominador comum, e aí a LMP2 ficou bem esvaziada. O Matt McMurray foi campeão sozinho na LMP2. Essa categoria costumava ter pouquíssimos carros em todas as corridas, basicamente a corrida que tinha 2 carros. A Petit Le Mans foi uma delas que só tinha 2 LMP2, então para ter ideia de como estava a classe. Na GT Le Mans, Earl Bamber e Lawrence Van Tor foram os campeões da categoria, também correndo de Porsche, e a Porsche também faturando mais um título no GTs aí no Endurance. Lembra que eu falei lá no Mundial de Endurance? Mario Fernbacher e Trent Hindman foram os campeões na GTD, a GT Daytona. Ainda falando do poderio do Sr. Roger Penske, que confirmou nessa semana que eu tô gravando, foi de fato efetivada a compra do Indianapolis Motor Speedway e da Fórmula Indy. Ele foi campeão na Supercars, categoria de, digamos, a Stock Car australiana. O piloto dele, o Scott McLaughlin, foi campeão também. Poderio da Penske assustando o mundo do automobilismo. Campeão lá ele foi campeão correndo com Ford, como ele corre na NASCAR. No WTCR, categoria aí que está ainda iniciando, ela, se eu não estou enganado, começou em 2018. O campeão nesse ano foi Norbert Michelis, o húngaro. Ele correu de Hyundai, mas a campeã entre as equipes foi uma equipe que corre com a chinesa Linko, acho que é Linko. No Superbike parecia que Jonathan Rea não levaria, o Álvaro Bautista chegando, apavorando, mas o Jonathan Rea renasceu das cinzas, se recuperou e levou mais um campeonato da Superbike. Para variar, a Kawasaki do próprio Jonathan Rea
foi a campeã entre as montadoras. No Mundial de Rally, no WRC, os campeões foram estonianos, Otanak, Martin Järveoja, eu não sei como pronuncia o nome do cara, já vamos descobrir. Martin Järveoja. Os dois aí, o Otanak e o Martin Järveoja, foram os campeões do Campeonato Mundial de Rally. Eles estavam correndo de Toyota, mas não foi a Toyota que foi campeã entre as montadoras. A campeã entre as montadoras foi a Hyundai. O campeonato tá para começar e tá uma reviravolta aí de piloto mudando de montadora, equipe. Tá uma dança das cadeiras frenética no Mundial de Rally. Para começar o encerramento na Truck Series, eu não falei no vídeo da NASCAR, tá aí de novo, aqui no cardzinho, na descrição, corre lá. O campeão da Truck Series foi o veteranaço Matt Crafton. O cara voltou a ganhar. Eu queria ter assistido a corrida da decisão da NASCAR, mas eu estava em São Paulo acompanhando o Grande Prêmio do Brasil e não rolou. O Tyler Reddick, que já tem vaga garantida na Cup Series, foi o campeão da Xfinity. Caramba, velho, tá escurecendo demais aí. Tá chovendo em Curitiba. Nesse momento, começou a chover enquanto eu tava gravando. E o Kyle Busch foi o campeão da Cup Series. Na Indy também tem vídeo. O campeão foi o Joseph Newgarden, correndo de quê? De Penske, correndo com o carro do tio Roger Penske. A categoria deve sofrer bastante com essa parte política aí por causa dessa compra do Roger Penske ter comprado a categoria e o Indianapolis Motor Speedway. Mas isso talvez eu fale mais pra frente, ainda não sei exatamente quando eu falo. Provavelmente já quando a categoria já tenha começado o campeonato, a gente já tem algo mais concreto. Outra categoria que teve vídeo foi a MotoGP. Mark Marques foi campeão da MotoGP. Mais uma vez, o vídeo tá na descrição. Eu destrinchei bastante sobre a categoria nesse vídeo. Lembrando que a Honda foi campeã de equipes e campeã de montadoras. Para fechar de vez, na Fórmula 1, Lewis Hamilton campeão com a favoritaça Mercedes. Também tem vídeo na descrição e nos cards. Eu acredito que já não tenho mais card suficiente para entrar nesse vídeo, mas qualquer coisa, os links estão na descrição. Também falei bastante do campeonato da Fórmula 1 nesse vídeo específico da categoria. E é isso aí, deixa a sua sugestão de vídeo, de tema mesmo para discutir aqui no programa. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, essa ajuda sua é muito importante sempre. No Facebook e no Instagram você encontra o canal como @liguemseusmotores. Isso aí, até uma próxima. Fiquem ligados com a gente.